Então, primeira lição do segundo trimestre. Estamos aí começando o nosso estudo da revista com um comentarista novo, né? O nosso comentarista dessa revista é o pastor Douglas Batista, é um comentarista novo e pelo que eu pude ler e pude estudar, eu gostei muito dos comentários dele, né? É um comentário muito rico, muito interessante e nós vamos aprender bastante com o nosso pastor Douglas Batista, que é pastor da Assembleia de Deus do Distrito Federal e responsável por estar apresentando para nós o estudo de todo o livro de Efésios. Então, seria interessante, eu deixo aqui para a participação dos irmãos, como dever de casa, ler o livro de Efésios, né, todo, porque é pequenininho, são apenas 6 capítulos, você pode ler, até mesmo em um dia, você consegue ler todo o livro de Efésios. E ler é uma coisa, né? Estudar é outra diferente. Ler, você lê de uma forma rápida. Agora, o estudo, ele requer mais tempo, ele requer um aprofundamento. Você precisa, no estudo, parar, né? Buscar as fontes, analisar palavra por palavra, fazer as comparações, para que você possa extrair do texto bíblico o conhecimento e a verdade, e você possa extrair do texto bíblico tudo de importante, tudo de bom que ele tem a nos oferecer. Então o estudo ele difere da leitura, né? A gente lê para ter uma visão ampla, uma visão completa, mas há necessidade de se fazer o estudo que ele é mais minucioso. Então, como disse a vocês, durante todo esse trimestre, né, ou seja, os meses de maio, né, nós estamos no mês de abril, maio e junho. Nós vamos, se Deus permitir, né, passar 3 meses estudando a carta aos Efésios. E hoje é a nossa primeira lição. E isso vai ser muito importante. Quer dizer, esses 6 capítulos, eles vão ser divididos por 12 aulas, né? São 12 aulas que nós temos aqui, 13 aulas. Os 6 capítulos do livro de Efésios vão ser divididos em 13 aulas para a gente começar o estudo de toda a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Para você ter uma ideia, hoje nós só vamos estudar os 2 primeiros versículos desta carta, o versículo 1 e o versículo 2, né? Porque ela é pequenininha, ela só tem 6 capítulos e são 13 lições, né? Então eles dividiram. Hoje nós vamos estudar apenas os 2 primeiros versículos da carta aos Efésios, né? Então você está com a sua revista aí, é Efésios capítulo 1, versículo 1 também, e o versículo 2 da carta de Efésios. Você pode acompanhar na Bíblia. Paulo começa escrevendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O título da lição é Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Texto áureo, Efésios 1:2 diz: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática nos diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a Igreja de Cristo. E também nessa revista nós vamos recorrer a outros textos bíblicos que eu já deixei marcado aqui, né? Outros textos bíblicos que estão marcados aqui. Por isso que eu vou precisar que você pegue a sua Bíblia, porque nós vamos precisar recorrer a outros textos. Inclusive a própria lição, né, ela recorreu a outro texto bíblico no livro de Atos, capítulo de número 19. Atos, capítulo de número 19. Diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou então: Em que sois batizados então? E eles responderam: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. E estes eram ao todo uns 12 varões. Né? Nós vamos começar a ler a lição, e para a gente não se perder a linha de raciocínio, a gente vai ler os comentários e vai explicar comentário por comentário. É importante para a gente não perder a ideia, né, e o fio da meada. Então vamos começar com a introdução. A Epístola aos Efésios é dominada como a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das cartas e das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Eu só queria fazer um adendo aqui aos irmãos, que a carta original à igreja aos Efésios, essa carta original, ela não é dividida por capítulos e versículos. Se a gente for ver o texto original, ele é uma carta direta, né? Escrita direto. Como você vai fazer uma carta, você não escreve, né, na carta dizendo capítulo 1, versículo 2, aí você fala um pouco, depois versículo 3, aí você não faz isso. Quando você vai escrever uma carta para uma pessoa, você escreve uma carta direta. Então, o original bíblico, ele não é dividido em capítulos e nem versículos. A divisão da Bíblia em capítulo e em versículo, ela veio muito depois, para facilitar as pessoas encontrarem aonde está escrito na Bíblia. Foi que isso lá no ano de 1227, um padre por nome Steve Langton, ele era professor da Universidade de Paris, na França. Ele coloca na Bíblia os capítulos. Até então só tinha capítulo. Isso lá em 1227. Né? Então esse padre, ele vai ter uma ideia genial de dividir a Bíblia em capítulos. Beleza, isso foi muito bom, porque possibilitou achar e encontrar. E aí depois, um outro impressor da Bíblia, um homem que era um impressor, também era o dito francês, Robert Stephanus, ele já em 1551, ele vai ter a ideia de subdividir a Bíblia em versículos. Né? Então, olha que coisa interessante. Só em 1551 que a Bíblia tem a configuração que nós estamos acostumados hoje, de saber o livro, o capítulo e o versículo. Né? Mas isso não foi assim no original. O original é uma carta inteira, e essas pessoas tiveram uma sábia decisão de fazer essas divisões de capítulo e de versículo. Para você ter uma ideia, só por questão de comparação, o Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500. Né? Na época que o Brasil foi descoberto, a Bíblia só tinha capítulo. Né? Então deveria ser muito interessante, né? Você dizer assim, vamos abrir a Bíblia aqui em Efésios capítulo 1. Mas vai ler aonde? Aonde? Aqui, ó. Aonde? Pode ser mais acima, mais embaixo, no meio? Aonde? No capítulo 1. Então, para você ter uma ideia como é que era. Isso a gente está falando de 1500, né? De 1500. Então, porque só em 1551 que a Bíblia é dividida em versículos. Então, houve essa divisão da carta para poder facilitar o entendimento. É bom a gente saber disso, né?
saber que a Bíblia original ela não tem capítulo e não tem versículo. E diz aqui, quem foi que escreveu essa carta aos Efésios? É uma carta às pessoas que moravam na cidade de Éfeso. Então, quem mora na cidade de Éfeso é chamado de Efésios. Né? Assim como você mora no Brasil é chamado de brasileiro, né? Quem mora na Argentina é chamado de argentino. Quem mora na cidade de Éfeso era chamado de Efésios. Então, aos Efésios, quer dizer, aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso. Só que essa carta, ela não ficou só em Éfeso, porque Éfeso era a igreja matriz. Mas tinha as outras igrejinhas pequenininhas, né, espalhadas pelas outras cidades, que a carta ela chegava à igreja de Éfeso, a igreja matriz, era lida a carta, né, o responsável pela igreja, o sacerdote, né, o pastor responsável por aquela igreja, ele lia aquela carta para aquela igreja, a igreja matriz, e depois aquela carta ia passando de mãos em mãos para as outras comunidades cristãs que tinham ali, próxima à cidade de Éfeso. Por isso que ele fala aqui, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Então é muito interessante a gente notar isso daí. Efésios, quem foi a autoria, quem foi que escreveu? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele chamava Saulo, que é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, que era o nome grego. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem de Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então preste atenção, a gente tem um cuidado aqui, porque surgiu no meio evangélico a ideia de que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso. Não, porque antes ele era Saulo e depois Deus mudou o nome dele para Paulo. Ele se converteu e Deus mudou o nome dele. Irmãos, isso não tem base bíblica. Não existe nenhum anjo aparecendo para Saulo dizendo: ó, Saulo, a partir de agora você se chamará Paulo. Não tem, não tem. Tá? Isso daí é muito importante porque é um erro, né, que a gente observa às vezes nos púlpitos da igreja. As pessoas, até por Deus ter mudado o nome de Abrão para Abraão, por Deus ter mudado o nome de Sarai para Sara, por Deus ter mudado o nome de tantas outras pessoas, de Jacó para Israel, né? Aí a pessoa inocentemente pensa assim: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E não é nada disso, irmãos. É a maneira de pronunciar. Por exemplo, para o judeu que fala o hebraico, Saulo é melhor falar. Então ele falava Saulo. Agora, para as pessoas que não falavam hebraico, para as pessoas que falavam o grego, a pronúncia melhor para falar era Paulo. Paulo. Então, Saulo e Paulo é a mesma coisa. O apóstolo Paulo sempre foi chamado de Saulo e de Paulo. Só que quando ele estava no meio dos hebreus, do povo judeu, o povo judeu ele chamava ele de Saulo, porque era melhor falar assim, para a língua deles. E quando ele estava no meio do povo não judeu, no meio do povo grego, o povo gentílico chamava ele de Paulo. É simples assim. Mas não tem, irmãos, nenhuma base bíblica que Deus mudou o nome dele, não, tá? Isso não existe, isso não tem na Bíblia. Tipo assim, deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, uma pessoa chama Maria. Maria. Mas se for nos Estados Unidos, essa pessoa que chama Maria, quando chegar lá, eles não vão falar Maria. Quando essa pessoa chega nos Estados Unidos, essa mulher chegar nos Estados Unidos, eles vão chamar de Mary. Mary. Maria em português. Mary em inglês. É a mesma pessoa. Só que para o brasileiro é melhor falar Maria. E se você é da língua inglesa, é melhor você chamar de Mary. Só que Mary e Maria é a mesma coisa. Entendeu?
Então é isso que aconteceu com Paulo. A gente tem que ter essa noção aqui que Paulo, ele tem esses dois nomes. Não foi mudado o nome dele, não. Ele tem esses dois nomes. Para o judeu, Saulo. Para quem não era judeu, Paulo. Porque fica melhor essa ideia. Como ele está escrevendo esta carta, veja bem, como ele está escrevendo essa carta para os gentios, para o povo que não é judeu, então o que, que acontece? Ele está escrevendo para os gentios, então ele fala Paulo, né? Paulo, Paulo, porque ele está escrevendo para o povo gentio. Vamos continuar aqui então dizendo sobre a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo Paulo inicia como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reinvenção da sua autoridade apostólica, que o ressalva, pela vontade de Deus. Isto é, Paulo não foi escolhido por homens. Né? Paulo não foi escolhido por homens. Tem uma coisa muito interessante aqui. Paulo foi um apóstolo e a gente define as igrejas tradicionais. Né? Ela reconhece os apóstolos. A igreja tradicional ela só dá o título de apóstolo àquela pessoa que andou com Jesus. Né? Então é muito difícil você ver uma igreja tradicional reconhecer o apostolado de uma pessoa que vive hoje, no presente século, com a gente. Né? Então é muito difícil você ver o apóstolo fulano. Não, as igrejas tradicionais, e a Assembleia de Deus é uma igreja que inclui nessa linha, ela dá o título de apóstolo somente a quem andou com Jesus. Né? Então, Jesus teve 12 apóstolos. Mas Paulo, ele vem sendo 13º apóstolo. Aí você pode me perguntar, mas Paulo andou com Jesus para ele ser considerado apóstolo? E aí que veio uma grande discussão. Né? Uma grande discussão é isso, que desde aquela época não aceitavam o apostolado de Paulo, porque a igreja primitiva dava o título de apóstolo somente às pessoas que andaram e conviveram com Jesus, que estava ligada aos discípulos de Jesus. Então, a igreja primitiva não aceitava. Né? Mas aí Paulo ele começa dizendo, eu sou apóstolo, não da parte dos homens, mas sou apóstolo da parte de Deus. E de fato, ele não andou com Jesus, mas ele viu Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Você lembra disso no caminho de Damasco? Quando ele estava indo em direção a Damasco para perseguir a igreja. E quando ele vai em direção a Damasco para perseguir a igreja, o que acontece? Acontece que ele tem um encontro com Jesus. Jesus chama Saulo, Saulo. Olha o nome, Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele vai ter seu contato com Jesus. E ali ele vai receber de Jesus o apostolado. Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego, ele se converte, ele tem um encontro com Cristo ali, naquele momento. E é interessante, irmãos, que assim, pensando nesse aspecto, e você vai achar interessante, Paulo não aceitou Jesus. Paulo estava indo de uma cidade para outra para matar os cristãos. E Jesus vai ao encontro de Paulo. Não foi Paulo que foi ao encontro de Jesus. Paulo não queria nem ouvir falar de Jesus. Paulo queria matar todo mundo que pronunciasse esse nome. E quando ele vai, Jesus vai ao encontro dele. E ali, Jesus não fala, olha Paulo, você quer me aceitar? Você quer você quer me aceitar, Paulo? Jesus derruba Paulo, como quem derruba e pisa sobre Paulo e diz, por que me persegues? És para mim um vaso escolhido. A partir de hoje, você verá como é duro também ser perseguido.
partir de hoje você será meu apóstolo. Ali houve uma conversão, sabe, assim, instantânea, que veio de Deus. É interessante, né? É interessante. Então, algumas pessoas, Deus dá a oportunidade delas se entregarem. Mas outras pessoas é Deus que toma mesmo. É Deus que puxa, né? Como aconteceu com Paulo. Então, pela vontade de Deus, ele fala aqui. Não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. Não era nem pela vontade dele, né? Não era nem pela vontade dele mesmo. A vontade dele era continuar matando os cristãos, né? E então ele fala, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo encontrava-se preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma das cartas enviadas ao cárcere. Por esta razão, ela integra o rol das cartas da prisão redigidas, que são 4. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essas 4 cartas foram escritas por Paulo na prisão. Então, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas foram escritas por Paulo na prisão. Ele escreveu 13. Na Bíblia você tem 13 cartas paulinas. Dessas 13, 4 é na prisão. Prisioneiro de Cristo. E aqui a gente tem abre uma discussão muito interessante, né? Por que Deus permitiu que pessoas tão boas ficassem presas, né? Já parou para pensar? Né? Era uma situação vergonhosa, porque preso, quem eram os seus companheiros de cela? Eram estupradores, eram assassinos, eram pessoas más, eram pessoas perversas. E no meio daquela cela havia um homem que crime tinha cometido. Por que estava preso? Que crime? Matou alguém? Estuprou alguém? Fez algum... Não. Por quê? Pelo simples fato de ser cristão. Era preso. E Paulo, então, ele vai ser preso. Mas é nesse ponto que eu vejo como Deus é maravilhoso. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus ainda tem um propósito. Havia um propósito. O propósito era o seguinte: Paulo era muito ativo. Paulo não parava. Paulo era de manhã, tarde, noite. Ele estava pregando, ele estava envolvido na obra, ele estava evangelizando, ele estava indo de um lugar para o outro, ele estava, sabe, pregando a palavra, fazendo a... Paulo não parava. E Deus tinha, pela vontade soberana de Deus, um objetivo maior para Paulo. Deus queria que todo aquele conhecimento que Deus havia dado a Paulo não ficasse somente para aquela época, para a igreja daquela época. Deus queria que toda aquela cultura que Paulo tinha, todo aquele discernimento espiritual que Paulo tinha, não ficasse somente para os povos daquela época, mas que perdurasse até os dias de hoje. Mas que chegasse até hoje, igual hoje, nós estamos aqui sentados e lendo uma carta do apóstolo Paulo. Ora, mas como Paulo iria fazer esse escrito, que seria a escrita, né? A possibilidade de deixar escrito, porque o que você fala, o vento leva. O que você fala, torna-se esquecido. A fala não tem o poder de transpor o tempo, né? A fala, ela é temporal. Ela é daquele tempo. Então eu falo e somente as pessoas que estão me ouvindo, elas têm a possibilidade de entender o que eu estou falando. E muitas daqui 2, 3 horas vão esquecer parte, ou 50%, ou 90%, ou 80% do que eu falei. Mas quando eu escrevo, a escrita é diferente da fala. A escrita ela é atemporal. Quando eu escrevo, se guardar esse manuscrito, ele fica escrito para a eternidade. Passam-se, eu morro, meus filhos morrem, meus netos morrem, e o escrito, aquilo que eu escrevi, fica para a eternidade. Então a única forma que Deus teve para deter o apóstolo Paulo, para colocar o apóstolo Paulo sentado de quarentena, senta aí agora, escreve.
foi encerrando, permitindo que ele seja encerrado na prisão. Olha como é que Deus é maravilhoso, né? Satanás batendo palma. Prendi ele. Quero ver ele falar de Jesus agora. Onde está o teu Deus? Agora eu quero ver. Pede Jesus para vir te tirar da prisão. Agora, imagina a acusação de Satanás. Imagina o inimigo acusando o apóstolo Paulo o tempo todo. O inimigo fazendo festa, batendo os tambores. O inimigo feliz da vida, o adversário, pensando que a obra de Deus acabou. E o apóstolo Paulo pede: eu preciso de uma pena e de um papiro. E o apóstolo Paulo começa a escrever essas 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E ele escreve, olha só, ele pensando que ele está escrevendo só para a igreja de Éfeso. Então ele coloca aqui, ó, a igreja que está em Éfeso, aos fiéis em Cristo Jesus da igreja que está em Éfeso. Olha a mentalidade do apóstolo Paulo, nem ele via a grandeza de Deus na vida dele. Nem ele sabia que depois de 2000 anos o nome dele seria falado em todo o mundo cristão. Que bilhões e bilhões de pessoas iria recorrer àquela carta da prisão, aquela carta do sofrimento, para ler como hoje nós temos a oportunidade de ler. Como Deus é tremendo. Como Deus consegue contornar o mal e fazer com que o mal se torne um bem muito maior. Você já parou para pensar nisso? Esse mistério que Deus é. Quando tudo parecia estar acabado, quando ele pensou que ele estava escrevendo só para os Efésios, daqui a pouco algum cristão teve uma ideia de guardar essa carta, e essa carta foi guardada, e foram morrendo os cristãos, o apóstolo Paulo morreu, e a carta foi ficando guardada, e foi passando de geração em geração, e a carta hoje está aí, ó, na sua mão, no seu colo. Olha aí que maravilha. Olha como é que Deus é tremendo. Né? Talvez o apóstolo Paulo não tivesse ficado preso ali em quarentena por um determinado tempo, ele não teria escrito. O tempo, o compromisso com a obra, o corre-corre do dia a dia, a evangelização, ele não teria tido tempo para escrever o que ele deveria escrever. Então, nosso Deus é assim, irmãos. Nas piores circunstâncias da nossa vida, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente pensa que não tem mais jeito, quando a gente pensa que chegou o fim, é nesse momento que Deus usa para um bem muito maior. É por isso que ele mesmo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e guardam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. E você crê nisso diante desta palavra. Então ele fala: eu, prisioneiro de Cristo, preso no Senhor, embaixador em cadeias. Ele está dizendo que ele está amarrado, preso à vontade de Cristo. Ser prisioneiro de Cristo, irmãos, é estar preso a Cristo. É não ter sua vontade própria. É não ter seu querer próprio. Agora ele está preso em Cristo. Quando a pessoa diz: eu sou prisioneiro de Cristo, ele está dizendo: assim como essas algemas, como essas grades, me impedem de eu sair daqui, eu também, a minha vontade, o meu querer, está preso no Senhor. É o Senhor que dirige a minha vida. É o Senhor que tem um controle da minha vida. É o Senhor que me controla, é o Senhor que me governa. Então ele fala: eu sou prisioneiro de Cristo. Né? Que coisa linda, né? O prisioneiro não pode ir aonde que ele quer. Né? Ele até gostaria de dar uma volta na praia, na orla da praia. Ele gostaria de ir beber uma água de coco. Ele gostaria de fazer uma viagem para fora do país. Ele gostaria de tanta coisa, mas o prisioneiro não consegue. O prisioneiro não pode. Então, quando ele fala prisioneiro de Cristo, ele está dizendo: as minhas vontades, o meu querer não importa mais. Não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não é eu que quero, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Já pensou? Será que a gente tem condição de dizer que nós somos prisioneiros de Cristo? Ou a gente começa, de vez em quando, dar umas saidinhas? Né? Será que a gente pode submeter-se a essa vontade de Cristo e dizer: eu também sou prisioneiro de Cristo? Ou de vez em quando a gente dá uma fugidinha?
Já parou para pensar nisso? A gente dá uma fugidinha? Ou a gente continua dizendo, não, eu sou prisioneiro de Cristo. Por mais que eu quero, por mais que seja da minha vontade, eu não posso, eu não vou fazer, eu não sou, porque a minha vida está presa em Cristo. Só essa parte, irmão, quando ele diz prisioneiro de Cristo, preso do Senhor, embaixador em cadeias, nós podemos tirar lições maravilhosas sobre isso. Então, não vamos fugir da vontade de Deus. Amém? Então aqui ele está preso e ele escreve de Roma a carta para a igreja de Éfeso. A data, vamos ver. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62, aproximadamente. A partir desta premissa, a data provável da redação da carta aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo. E Tíquico foi o que levou a carta para a igreja de Éfeso. Então, Éfeso fica aqui, Roma fica quase 2.000 quilômetros de Éfeso. Você pode ir pelo mar, você precisa passar pelo mar, ou você pode ir pelo continente. Então você tem quase 2.000 quilômetros, a cidade de Éfeso e a cidade de Roma. E Paulo está preso lá em Roma, praticamente quase 2.000 quilômetros de Éfeso, e ele, mesmo preso, ele envia por esse irmão Tíquico, por esse nosso irmão Tíquico, ele envia a carta para a igreja de Éfeso. Então, o livro de Éfeso, a carta de Éfeso, ela tem essa idade, mais ou menos. Ela é de 61 e 62 depois de Cristo, né? Lembrando que o ano 0, o ano 1, ele marca o nascimento de Cristo, né? Então, o ano 1 é o nascimento de Cristo, né? No ano 2, vamos supor que houve um erro no calendário, não vou entrar nesse assunto, que houve um erro no calendário, mas vamos supor, no ano 2 Jesus tinha 2 anos, para ficar mais fácil de entendimento para você. No ano 3 Jesus tinha 3 anos, no ano 4 Jesus tinha 4 anos, no ano 5 Jesus tinha 6 anos. Na realidade não é essa, porque quando o Papa fez essa divisão, ele errou na data. Ele botou o ano 0 quando Jesus já tinha 5 anos, mas não vem o caso. O que eu quero que você entenda é que como é que era a contagem dos anos. Então o ano de Jesus, o Natal, o nascimento de Jesus, marca o ano 1, quer dizer, o primeiro ano da era cristã, né? Então vai 1, 2, 3, 4, Jesus morre no ano 33, né? Com a idade de 33 anos, Jesus morre aproximadamente no ano 33, né? E aí você tem essa carta sendo escrita no ano 61 ou 62. Vamos ler o propósito da mensagem. Não, aqui, os destinatários. A cidade de Éfeso, né? Ela foi fundada por volta de 1050 anos antes de Cristo, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país Turquia, e era uma cidade litorânea, cujo porto deságua no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, em colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 50.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corrida, a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, vamos falar um pouco sobre essa cidade que está a igreja. A igreja ela está localizada de Éfeso, numa cidade de Éfeso. O próprio nome diz, o significado do nome de Éfeso é desejável, né? Para aquela época, irmãos, era uma cidade grande e era uma cidade muito famosa, né? Era como se fosse hoje Nova York, para você ter uma ideia. Broadway, Las Vegas, eram cidades que tinham muitos jogos, muita arte, muita cultura e uma população muito grande. Imagina bem, naquela época, você falar de uma cidade em torno de 500.000 pessoas, imagina.
Então, é uma cidade grande. Paulo está preso em Roma, mas ele conhecia a cidade de Éfeso, porque ele morou lá na cidade de Éfeso 3 anos. Ele viveu no meio dessa metrópole, dessa cidade grande, durante 3 anos ele viveu ali. Então ele conhecia muito bem a cidade de Éfeso. Apesar dele estar preso, escrevendo a carta para a igreja de Éfeso, mas ele conhecia Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande. Grande, rica, populosa, né? E ali estava uma igreja de Cristo, né? Então, ela foi fundada no ano 1200, 1050, né? Ela é fundada nesse período e vai, então, se tornar-se uma cidade muito populosa. E a gente vai fazer uma viagem para lá. A gente vai viajar, nós vamos entrar no avião, espiritualmente falando, e vamos viajar para Éfeso. Bem, para onde que eu vou? Para Éfeso. E onde fica Éfeso agora? Na Turquia. Então você tem que ir para a Turquia, porque hoje Éfeso é chamada de uma cidade do país da Turquia, atual Turquia hoje. E nós vamos então viajar para lá e voltar àquela época, né? Então começa a história da cidade dizendo o seguinte. Eu vou ler aqui para você falando um pouco sobre essa cidade. Diz aqui, ó, a religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Veja bem, essa cidade grande, rica, poderosa, ela tinha uma padroeira. Essa padroeira era uma deusa chamada Ártemis, ou Artemis, ou Artemisa, tem vários nomes. Então, era uma cidade religiosa. Nessa cidade grande, tinha a sua padroeira, uma deusa chamada Ártemis, né? E para lá iam muitos devotos, em romaria. E quando chegava lá, havia muitos assim, patuais, santinhos, coisinhas que vendia, imagenzinhas, né? Não é muito diferente de hoje, né? A gente conhece cidades do Brasil, como a cidade da Aparecida, né? Que é assim, a cidade em si da Aparecida, ela chega a receber no mês de outubro, né? Chega de milhões de peregrinos e de romeiros que vêm de toda parte do Brasil e vão para Aparecida, né? E isso é exatamente o que acontecia na cidade de Éfeso. Você tinha lá uma deusa, né, muito famosa, muito no meio de uma população, uma cidade muito grande, e uma cidade muito religiosa, muito devota a essa padroeira, né? E tinha tudo que você vê, tinha velas, patuais, santinhos, imagenzinhas, o comércio à beira do templo ficava ali, vendedores, pessoas vendendo. Então era uma cidade extremamente religiosa. E eu preciso que você grave isso, que a deusa dessa cidade era uma mulher, né? Essa mulher, segundo a mitologia grega, Ártemis, era irmã de Apolo, né? Era irmã de Apolo e ela era filha de Zeus. Zeus era o deus dos deuses, né? Na mitologia grega. É interessante de notar porque a gente precisa entrar na cabeça do povo na época. A gente precisa entrar na cabeça do povo na época para a gente entender o contexto histórico. Então, o que o povo acreditava? O que o povo cria? O povo acreditava nessa deusa, que ela era filha do Deus todo-poderoso deles, que era chamado de Zeus, era o pai de todos os deuses, e Ártemis era filha de Zeus, irmã de Apolo. E segundo a história, a crença deles, fala que um dia, depois dela ter apanhado de Eros, ela foi chorar no colo do pai dela, de Zeus. E quando ela estava chorando no colo do pai dela, o pai dela tentando consolar ela, porque ela não chorasse, e ela ainda é criança, né? Isso é a mitologia deles, né, irmão? Ela falou assim, eu preciso fazer o Senhor 6 pedidos, eu queria que o Senhor me concedesse 6 pedidos.
E aí Zeus falou assim, pode falar, minha filha, quais são os 6 pedidos que você quer que eu te conceda? E um desses 6 pedidos que ela falou, essa deusa falou, preste atenção, ela falou o seguinte, eu quero continuar sempre virgem. Eu quero continuar sempre virgem. E Zeus concedeu o desejo à filha dele. Então ela era uma deusa padroeira e considerada por todos como a mulher sempre virgem. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender que depois que Jesus Cristo morreu na cruz e José já tinha morrido, Maria ficou só. Então Jesus disse a João, João, aqui está a tua mãe. Falou para Maria, Maria, aí está o teu filho. Em outras palavras, Jesus estava falando, João, toma conta da minha mãe para mim. Toma conta de Maria para mim. E João, de fato, tomou conta de Maria. Segundo a tradição cristã, João foi viver com Maria em Éfeso. Olha, você vai ligar uma coisa com a outra agora. Agora você vai entender o que eu estou falando. João foi viver, segundo a tradição, né, ortodoxa e também a tradição muçulmana, João foi viver e levou Maria para morar com ele em Éfeso, nessa cidade, que tinha uma deusa, vamos recapitular, chamada Artemis, que era uma mulher considerada sempre virgem. E Maria foi morar lá. E de fato, se você pegar o avião e for lá, tem lá a casa de Maria, né? O Papa já foi lá várias vezes, numa casa que dizem ser a casa onde que Maria morou. E aí você já sabe o final da história, né? Já sabe o final da história. Né? Constantino, o imperador, quando ele sobe ao poder, né? E ele abraça a religião cristã, ele assume o seu cristianismo, entre aspas, Constantino então vai pensar, como é que eu vou fazer essa população que crê nessa deusa deixar de crer nesta deusa para crer em Jesus? Ah, já sei. Eu vou exaltar a mãe de Jesus, colocando ela como Diana, como essa mulher perfeita e sempre virgem. E é interessante que foi lá em Éfeso que ocorreu o primeiro concílio em que definiu a palavra Theotokos. A palavra grega que foi definida lá foi a palavra Theotokos. O que é Theotokos? Theotokos é Maria, sempre mãe de Deus. Isso foi no concílio. E aonde que foi o concílio? Lá na cidade de Éfeso. Maria foi aclamada a mãe de Deus. Então vocês observem como é que houve um sincretismo religioso. Observe como é que as religiões se misturaram entre o paganismo e o cristianismo. É como se o paganismo e o cristianismo dessem as mãos e formasse uma outra e nova religião, a religião católica. É muito interessante essa colocação aqui. Continuando, a gente tem aqui, falando sobre, então, existia essa imagem dessa padroeira, né, que é muito forte. Inclusive, a história da igreja fala que quando o apóstolo Paulo precisou sair, né, porque a Bíblia relata isso em Atos dos Apóstolos, fala em Atos dos Apóstolos que teve um momento em que o apóstolo Paulo, quando foi morar lá, Paulo é tremendo, né? Paulo é maravilhoso. Paulo era tão cheio do Espírito Santo que em 3 anos que ele morou na cidade de Éfeso, toda a cidade começou a se converter a Cristo. Aí você diz, mas o que isso aconteceu? Começou a entrar em conflito, em problema com os poderosos e gerentes do comércio daquela cidade. Porque, veja bem, Paulo vai morar lá 3 anos. Paulo é um homem muito usado por Deus. Diz que os lenços dele, as pessoas eram curadas, sinais e prodígios aconteciam, pessoas eram libertas, Paulo tem uma autoridade espiritual muito grande, contagiante. Diz que a sombra que ele andava, assim, a sombra
de Paulo curava. Veja bem, a influência espiritual desse homem de Deus. Ele mora 3 anos nessa cidade. Ao final dos 3 anos, a maioria da cidade está convertida ao cristianismo. O que que acontece? E é uma cidade grande, eu estou falando de 250, 500 mil pessoas. O que que acontece? O mercado da cidade começa a cair. Já não se vende mais santinho, não se vende mais patuá, não se vende mais a correntinha, não se vende mais a imagenzinha. Começa o mercado da cidade a cair. O que que os mercadores fizeram? Pegaram os colegas de Paulo, que estavam trabalhando com Paulo nessa missão, pegaram 2, Alexandre e o outro, levaram ele para o teatro daquela época, que era um teatro em céu aberto, que cabia 25 mil pessoas, e começaram uma grande discussão no meio daquele teatro. Colocaram os 2 homens de Deus no meio do teatro, cercado por 25 mil pessoas. Igual, pensa bem, igual um estádio de futebol, hein? É um Maracanãzinho da vida, imagina. E colocaram ali aqueles 2 homens de Deus. Paulo até queria ir, mas aí os discípulos falaram assim, não, Paulo, você não vai lá no meio da confusão, não, porque você vai ser linchado. Você vai embora da cidade. Você vai embora da cidade e deixa lá. Aí, Deus abençoe, irmãos, que no meio dessa confusão toda, Atos do Apóstolo, capítulo 19 e 20, conta essa história. Do nada, o sacerdote religioso lá, o curadeiro lá, do nada, levantou a voz do meio do povo e disse, pessoal, o que vocês estão fazendo tão errado, está todo mundo aqui, se Roma, o imperador da Roma, vê todo mundo reunido aqui, vai pensar que a gente está fazendo sedição, vai vir contra a gente, contra a espada. Se vocês têm alguma coisa contra esse homem, tem que levar eles para a justiça. Isso se resolve na justiça. Não é aqui no meio do teatro, não. Não é no meio desse bate-boca, dessa confusão, não. Deus faz com que ocorra um desentendimento entre eles mesmos, entre os pagãos mesmo. Os pagãos ficam desnorteados, há uma confusão entre eles. O sacerdote começa a defender aqueles homens. E aí, graças a Deus, eles não foram mortos. Paulo teve que sair da cidade, ir embora, né? Ouvindo 25 mil pessoas gritando, grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana. 25, um estádio de futebol. Imagina o que Paulo deve ter pensado, né? Puxa vida, passei 3 anos da minha vida pregando, e agora eu acabo fugindo, tendo que sair da cidade e ainda ouvindo 25 mil pessoas clamarem grande a deusa Diana. Que absurdo. E os meus companheiros quase morreram, linchados. Irmãos, a idolatria daquela cidade era tão grande que a história conta que quando Paulo vai, mas Paulo deixa um bispo para aquela igreja. E Paulo deixa ali, sabe quem? Timóteo. Timóteo fica no lugar de Paulo na igreja de Éfeso para tomar conta da igreja de Éfeso. E aí sabe o que acontece com Timóteo? Timóteo, ele foi bater de frente com uma procissão, porque havia saído uma procissão com a deusa Diana, né? Timóteo bateu de frente. E essa procissão, irmãos, ela vinha, como hoje, ela não é uma procissão organizadinha, não. A procissão, ela vinha como um carnaval. Então, na procissão havia, por exemplo, sexo, havia drogas, o ópio, havia tantas coisas. E vinha essa procissão. E aí diz a história da igreja que o irmão Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo, ele se levanta no meio da multidão e começa a pregar e falar contra a idolatria. Não façam isso. Isso não é do agrado de Deus. O Deus verdadeiro não é um Deus de pau, de pedra e de bronze. E ele começa a falar para aquela multidão, resistindo àquela procissão. E o que acontece? Acontece que no ano 80, a multidão pega o irmão Timóteo e lincha o irmão Timóteo. Com paulada, com pedrada, com chute, com soco. O nosso irmão Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo, morre linchado
pelos moradores daquela cidade. Né? Que tristeza, né? Que tristeza. Timóteo foi tentar impedir a procissão e morreu linchado. A multidão bateu, espancou, pedra, pau, soco, chute, e ele morre então pisoteado por aquela multidão. A igreja cristã perde o seu líder, a Timóteo. Né? Aí Jesus vai e envia outro. E quem que Jesus envia para aquela cidade? O apóstolo João, o apóstolo do amor. Que coisa interessante, né? Mas, e aí, sabe o que eu vejo disso, irmãos? A fama dessa deusa era tão grande, e hoje? Não existe nenhuma religião dela mais. Hoje, se você quiser conhecer Artemis, a deusa, você tem que ir no museu lá na Turquia. Você vai ver a imagem da deusa. Não se fala mais, não existe ninguém mais. Hoje ela é museu, hoje ela é peça de museu. Artemis hoje, você vai, essa aqui, quem é essa daqui? Ninguém sabe mais. Essa aqui era Artemis, era uma deusa grega. Ninguém mais crê em Artemis, ninguém mais fala em Artemis. E o nome de Jesus? Hein? E o nome de Jesus? Como é que é falado? Glória a Deus. O nome de Jesus é falado em toda a terra. Como Deus é maravilhoso. Já parou para pensar? Aqueles 12 homens no meio do teatro, 25.000 pessoas gritando, grande é a deusa Diana. Aqueles 2 homens sozinhos gritando, grande é o nosso Senhor Jesus Cristo. E passado milênios de história, a situação se reverte. Toda aquela multidão morre. Filhos, netos e gerações morrem. E juntamente com isso, morre o nome da deusa Diana. Mas o nome de Jesus, glórias a Deus, o nome do nosso Senhor Jesus ainda ecoa em toda a terra. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Deus maravilhoso, Deus tremendo. E isso é maravilhoso. E aí então, o nosso irmão Timóteo morre, né? Paulo também é expulso, Timóteo morre, mas diz-me assim, olha só o amor de Deus. Deus, ele manda para aquela igreja João, o apóstolo João, aquele mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, né? Porque João, irmãos, ele escreve o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, mas João não morre na ilha de Patmos. Ele não morre, graças a Deus por isso. Lá ele vai comer, passar por períodos difíceis naquela cidade rochosa, naquela ilha rochosa. O apóstolo João, já de idade, ele vai viver um período preso lá. Mas ele não morre lá. Porque depois que o imperador Nero, que mandou ele para lá, o imperador que matou o apóstolo Paulo, né? O imperador que crucificou de cabeça para baixo o apóstolo Pedro, né? Depois que esse imperador morre, surge um outro imperador em Roma, chamado Nervas, e esse imperador de Roma, ele dá o salvo-conduto, ele perdoa o salvo-conduto para que Paulo e alguns prisioneiros da ilha voltassem para o continente. Então João voltasse para o continente. Então João volta e vai morar onde? Na cidade de Éfeso. Já velhinho, cansadinho, mas ele é uma grande autoridade da igreja. Ele é o último apóstolo a morrer. Ele morreu no ano 103, com 93 anos. É o único apóstolo de Jesus que morreu com morte natural. Morreu de velhice. Todos, irmãos, os outros apóstolos tiveram mortes terríveis. Tiago decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, outros queimados no óleo quente. Todos tiveram mortes terríveis. O único que morreu uma morte tranquila, vamos dizer assim, foi o apóstolo João, aos seus 93 anos. Ele foi o último dos apóstolos. E aí a gente questiona o papado de Pedro. Porque raciocina vocês, Pedro, alguns dizem que ele foi o primeiro papa. Vamos analisar isso. Vamos supor que Pedro tinha sido o primeiro papa. Só que Pedro morreu em 64. Pedro morre em 64. Então, em 65, a igreja teria que ter um outro papa.
Pedro morreu em 64. João é o último apóstolo, vai morrer em 103, no ano 103. Ou seja, Pedro morreu e João ainda continuou vivo por muito tempo. Porque Pedro morre em 64 e João só vai morrer em 103. Bem, vamos pensar aqui no nosso raciocínio lógico. Quem que vocês acham que deveria ser o Papa depois de Pedro? Não deveria ser o apóstolo João? O discípulo amado de Jesus? Aquele a quem Jesus colocou, a quem ele colocou a cabeça no peito e no ombro de Jesus? Não deveria ser ele? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu penso que se Pedro foi o primeiro Papa, com ele morrendo em 64, eu penso que quem deveria assumir o papado da igreja deveria ser João. Porque João ficou vivo. O último apóstolo. Só que não é isso que acontece. Quem assume o papado depois de Pedro, o segundo papa depois de Pedro é São Lino, segundo a tradição da Igreja Católica Romana. Você conhece São Lino? Você sabe quem é São Lino? Nem eu. Também não sei quem é. Mas dizem que foi o segundo papa depois de Pedro. Então, você entende que a história está mal contada? Porque quando Pedro morre, digamos, o primeiro papa, né, como dizem que ele é o primeiro papa, que na realidade não foi isso que aconteceu, mas vamos supor que seja, quem deveria ser o segundo papa teria que ser João, o outro apóstolo, e não São Lino. Entendeu? Então essa história está mal contada. Por isso que nós entendemos que Pedro não foi o primeiro papa, né? Você tinha ali naquela época 3 igrejas fortes. Você tinha a igreja de Jerusalém, que era a igreja mãe, e ela tinha uma filial forte a 800 quilômetros, que era a igreja de Antioquia, que era uma igreja gentílica, e você tinha a 1800 quilômetros depois uma outra igreja forte, que era a igreja de Éfeso. Roma, nesta época, a igreja era pequenininha, era uma comunidade pequena de irmãos. Não se falava de Roma, não se tinha ideia de Roma. Porque, vamos pensar, aonde que a igreja matriz nasce? Ela nasce em Jerusalém. Então a igreja cristã matriz, ela é de Jerusalém. É Jerusalém a igreja mãe. Aí acontece a perseguição, os cristãos são obrigados a serem expulsos, são obrigados a saírem de Jerusalém, e aí fundam uma outra igreja também grande e forte, que é a igreja de Antioquia, que ficava a cerca de 750 quilômetros de Jerusalém, em outro país. A igreja de Antioquia, que era uma igreja também forte. Nessa época ninguém falava em Roma. Roma, se existissem cristãos em Roma, eram muito poucos. E de Antioquia, a outra igreja depois de Antioquia era a igreja de Éfeso. Essa é a igreja de Éfeso que eu estou falando, que nós estamos estudando. A fama de Roma, irmãos, só chegou no ano 300 depois de Cristo. Quando o imperador Constantino ele se converte ao cristianismo, então ele vai fazer de Roma a capital religiosa. Aí que Roma vai ter fama, porque até então Roma não tinha influência nenhuma. A igreja de Roma, nessa época em que está se escrevendo a epístola, era muito pequena. Né? Então, como é que começa a igreja? A gente vai começar a ver aqui a história da igreja. Só que o comentarista para no meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o começo, o meio e o fim, para a gente estudar como é que começa a história da igreja. Né? Tudo começa assim, tudo começa lá e a gente vai precisar pegar a Bíblia para ler. Em Atos dos Apóstolos, pega a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Você vai ver como é que começou a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 19.
Atos 18, 19. Começa a igreja aí, ó. A igreja de Éfeso começa assim. Com uma passagem, com uma visita de Paulo. Passagem. Paulo passou rápido pela cidade e deixa um casal ali. Um casal ali. Então a igreja vai começar na casa de um casal. Atos 18, versículo de número 19. E Paulo chegou a Éfeso e os deixou ali. Quem que os deixou ali? Esse casal chamado Áquila e Priscila. E o deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes, Áquila e Priscila, que ficasse por mais tempo, Paulo não quis ficar. Antes despediu-se de Áquila e Priscila, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Então começa com Paulo deixando, ele passando rápido de passagem por aquela cidade. Paulo deixa ali um casal, Áquila e Priscila. Esse casal, eles estavam fugindo do imperador romano, de Roma. Eram cristãos da Itália, de Roma, que devido à perseguição, eles fugindo, encontraram o apóstolo Paulo, se tornaram muito amigos do apóstolo Paulo, amicíssimos do apóstolo Paulo, trabalhava junto com o apóstolo Paulo fazendo tendas, esse casal, e viajavam com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então deixa eles ali rapidinho, ó, vocês ficam aqui nessa cidade que eu vou seguir viagem e eu vou voltar. E aí de fato Paulo, ele volta. Aí só que tem que ele volta para ficar. Ele volta para ficar e quando ele volta, aí acontece isso. Ele encontra um grupo de cristãos que conheciam somente o evangelho de João. Só que nesse meio tempo que Paulo deixa Áquila e Priscila e segue o seu caminho, passa por aquela cidade um pregador itinerante chamado Apolo. E Apolo era um judeu e ele começa a pregar naquela cidade. Né, pregar sobre Jesus Cristo. E Áquila e Priscila, que estava ali, né, fica muito feliz, chama esse irmão Apolo, né, instrui o irmão Apolo em algumas coisas que ele ainda não sabia, que ele não conhecia. Esse casal vai instruir o nosso irmão Apolo, né, e esse irmão Apolo vai seguir viagem, porque vai passar de viagem. E aí depois o apóstolo Paulo chega. E quando o apóstolo Paulo chega, ele já encontra um número um pouco maior de discípulos naquela cidade e ele vai então morar naquela cidade por 3 anos. Né? Daquela cidade, ele vai escrever a carta ao 1 Coríntios. Então, olha só que interessante. A carta 1 aos Coríntios, ela é escrita pelo apóstolo Paulo nessa cidade grande, na cidade de Éfeso. Quer ver? Vamos abrir lá? 1 Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 19. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 16, 19. Olha o que Paulo está falando aqui. Ó. As igrejas da Ásia vos saúdam. Por que ele coloca assim, falando aos Coríntios que as igrejas da Ásia o saúdam? Porque Éfeso era uma cidade da Ásia. Então ele está na Ásia Menor. Ele fala, as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está na sua casa. Olha que interessante. Ele está mandando a saudação do irmão Áquila e da irmã Priscila, que tem uma igreja cristã na casa deles. Lembrando, irmãos, que a igreja não tinha templo. Como eu falei com vocês, a igreja primitiva não tinha templo. Por que não tinha templo? Porque era uma igreja perseguida. Não podia ter um local para adoração. As pessoas se reuniam nas casas, nas cavernas, em lugares escondidos. A igreja só foi ter o primeiro templo 300 anos depois. Quando Constantino, esse imperador, faz as pazes com a igreja, que vai ser uma derrocada para a igreja, porque enquanto a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava fiel na doutrina e na palavra. Quando Roma fez as pazes com a igreja e parou a perseguição,
grande parte da igreja se perdeu. Como é que são as coisas, né? Quando perseguiam a igreja, quando lutavam contra a igreja estava fundamentada, estava firme na palavra. Quando o governador fez as pazes, o imperador fez as pazes, dizendo, eu também sou um de vocês, eu acho que foi uma jogada do inimigo. Porque não tem um ditado que diz assim, quando não pode com seu inimigo, como é que é o ditado? Quando não pode com seu inimigo, a melhor coisa a fazer é se juntar-se a ele? Hein? Lembra desse ditado? Quando não pode, acho que é isso, quando não pode com seu inimigo, a melhor coisa que tem que se fazer é juntar-se a ele. E foi isso que aconteceu. Essa conversão do imperador pagão Constantino ao cristianismo trouxe para dentro da igreja várias práticas pagãs que hoje a gente conhece e vê. Aí. Várias práticas pagãs. Por exemplo, só um exemplo. Ele, antes de ser cristão, ele adorava o sol. Era o Deus Sol. Não é? Era o sol. Ele adorava o sol. Depois que ele se converteu a Cristo, sabe aonde que ele colocou a hóstia do corpo de Cristo? No ostentório. E como é que é o ostentório? Você já viu o ostentório que sustenta a hóstia do corpo de Cristo? Hein? Você já viu? A hóstia, aonde que o sacerdote, o padre coloca a hóstia? Ele coloca a hóstia no ostentório. Esse ostentório é de ouro e ele é no formato de um sol. Olha só, minha gente, olha o sincretismo religioso. Ele pensou assim, eu não posso agora adorar o meu sol, mas eu vou fazer o seguinte, como eu não posso adorar o meu sol, eu vou pegar a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, e vou botar dentro do meu sol. Então, de forma que quando eu oro a hóstia consagrada, eu adore a hóstia, para o cristão, ele vai estar adorando a hóstia, o corpo de Cristo. Mas para o pagão, vai estar adorando o sol. Então, quando saía-se na rua levando o corpo de Cristo, cada um interpretava do seu jeito. Quem era cristão achava que era o corpo de Cristo que deveria ser adorado. Quem era pagão achava que era o sol, porque era no formato de um sol. Então, foi a jogada suja do inimigo. Quando eu não posso com meus inimigos, eu me se ajunto a ele. E aí foi a derrocada da igreja, grande parte da igreja. A igreja se tornou romana, a igreja se tornou toda complicada nesse jeito. Então veja bem, essa cidade de Éfeso, então começa a história aí. Né? E aí Paulo vai chegar nessa cidade e vai morar ali por 3 anos. Depois, como eu falei com vocês, mesmo de 3 anos de pregação, ele vai precisar ir embora por causa dessa confusão que teve. A cidade estava se convertendo, todo mundo estava se convertendo. Olha a influência, né, irmão, de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ela tem uma capacidade grande de atrair as pessoas para Cristo. É algo tremendo isso. A cidade estava se convertendo ao ponto que estava influenciando no mercado religioso da época. As procissões estavam diminuindo, os santinhos estavam vendendo cada vez menos, as pessoas estavam cada vez menos indo ao templo a adorar a deusa, e aí o pessoal ficou nervoso. Paulo precisou ir embora, deixa Timóteo, Timóteo morre na cidade, vem o apóstolo João, e a igreja vai, os anos vão passando. E o apóstolo João de Éfeso também, ele vai escrever as 3 últimos livros da Bíblia, que é 1º, 2º e 3º Epístola de João. Aí, você que pensava que Apocalipse é o último livro da Bíblia, o último livro da Bíblia não é Apocalipse. O último livro da Bíblia são as 3 epístolas de João. São as epístolas mais recentes que a gente tem. Porque João escreveu o Apocalipse quando estava na ilha de Patmos. Mas como eu falei com vocês, o imperador Nervas concedeu um induto. Ele voltou para a cidade de Éfeso, aonde que ele vai morrer bem velhinho, com 93 anos. E antes dele morrer, ele escreve os 3 últimos livros do Novo Testamento, que é
1 João, 2 João, 3 João. Você já leu esses 3 livros? É curtinho. É cartinhas pequenininhas. Você já leu? Sabe sobre o que fala? 1 João, 2 João, 3 João? Dá uma lida depois e veja. João ali está falando sobre o amor. João é considerado o apóstolo do amor. E uma coisa, irmãos, a igreja ali era tão madura teologicamente, eu já estou terminando, que o apóstolo Paulo está escrevendo para crentes coisas assim, aprofundadas mesmo para teologia, porque a igreja era muito madura. Imagina, né? Uma igreja formada pelo apóstolo Paulo por 3 anos, pregando, né? Mas havia uma profecia para essa igreja. Já vou terminar. Pega a sua Bíblia, a gente vai só fazer mais 2 leituras e vamos estar terminando. A gente está no propósito mesmo, né, irmãos? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Agora é capítulo de número 20. Havia uma profecia para aquela igreja. Havia uma profecia para aquela igreja. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha aqui. Ó, olha a profecia que havia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Paulo, então, não pode entrar nessa cidade idólatra. Ele é expulso porque a confusão estava solta. Mas ele passa depois por uma outra cidade perto, chamada Mileto. E nessa cidade de Mileto, ele manda chamar os pastores de Éfeso, dessa cidade grande. Olha o que acontece. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, dessa cidade de Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então, Paulo não vai lá, com medo até de ser apedrejado. Paulo de Mileto manda chamar os pastores da cidade de Éfeso. E logo que chegaram junto dele, disse... Aí os pastores chegaram, os líderes religiosos da igreja chegaram, e o apóstolo falou: Vós bem sabeis que desde o princípio dia que entrei na Ásia, como em todo o tempo que me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, de nada que seja útil deixei de vos anunciar e de ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falando. E ele vai falando. Para ganharmos tempo. Agora, olha o versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, na época, era chamado, os anciões eram chamados também de bispos. Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disso. Olha, Deus já tinha dado uma visão ao apóstolo Paulo. Eu sei disso. Que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos... É muito homem de Deus, hein? Apóstolo Paulo. Olha que visão. Olha a visão espiritual aí. No meio de vós mesmos, ele aponta o dedo e ele fala. E no meio de vós mesmos... Ó... Versículo de número 29. Porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão lobos cruéis, e dentro de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos para si. Então havia ali, Paulo saiu dali, que depois fala aqui, e depois levantou-se um grande pranto, e todos se lançando do pescoço de Paulo, beijaram, entristeceram-se muito, principalmente por aquela palavra que dissera, que depois eles nunca mais iam ver o rosto de Paulo, porque Paulo ia morrer. Paulo sabia que ia morrer. Ele se despede da igreja de Éfeso dizendo, olha, falando para os pastores daquela cidade, vocês vigiem. Vigiem porque vai acontecer isso, 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 isso. E de fato aconteceu, irmãos. A gente vai agora para o final da história de Éfeso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, você vai ver o retrato da igreja de Éfeso. Finalizando agora com a última leitura. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2. Diz assim, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso.
Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais do ouro. Olha como é que era a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua ciência, que não podes sofrer os maus, que puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu a chamastes de mentirosos. E sofrestes e tendes paciência, e trabalhastes em meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal e te não repreenderes. Olha aí. Tendes, porém, contra ti que aborrece a obra dos nicolaítas, o quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então, essa igreja de Éfeso vai perder o seu primeiro amor. Que triste, né? Que história triste para essa igreja. Nós vimos, desde quando ela começou, vimos o desenvolvimento da igreja toda e como ela terminou. Vimos Paulo avisando que iria acontecer isso, talvez por uma revelação, com certeza, né? Por uma revelação divina, e a gente viu o final da história, uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Mas o que aconteceu com essa igreja, que era tão inteligente, tão culta, tão letrada na palavra de Deus? O que aconteceu? A gente só vai entender lá fazendo a leitura em 1 Timóteo. Abre sua Bíblia para finalizar. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Olha, você vai entender aqui o que aconteceu com a igreja. Aqui está o furinho do barco. Ah, é um furinho pequeno, sabe? Um furinho pequeno que não tem nada a ver. Deixa a água entrar. Esse furinho vai entrando, a água vai entrando e afunda o barco. Aqui, ó, a gente vai descobrir o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Que João vai dizer, uma igreja que precisa voltar ao primeiro amor. E Timóteo, Paulo vai falar aqui, ó, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertistes alguns a não ensinarem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, os que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, que assim o faça. Ora, o firme fundamento é o amor, olha aqui, o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Versículo 7. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Aqui o buraquinho da igreja. Aqui o probleminha da igreja de Éfeso. Tá aí, ó. Depois você lê com calma. O inimigo, irmãos, é muito astuto, é muito sujo. Aqui não fala que o pecado da igreja de Éfeso era prostituição, era idolatria. Aqui não fala nada. O inimigo agiu com essa igreja de uma forma muito terrível. Ele agiu, sabe, que como era uma igreja muito culta, uma igreja muito teológica, uma igreja de muito conhecimento, ele foi pelo mesmo viés. Ele introduziu falsas doutrinas. Ele colocou discussões teológicas, mas uma teologia seca, uma teologia desprovida de amor. Sabe? Ele começou a colocar no meio, o inimigo começou a colocar no meio da igreja de Éfeso uma presunção de dizer assim, não, quem vale mais, eu sei mais do que você. O orgulho começou a entrar no coração daqueles líderes e os líderes começaram a se degladiar um com o outro, usando a palavra, querendo, inventando histórias no meio da Bíblia, baseando-se em fábula, baseando-se em coisas, em conhecimentos até da filosofia grega, helenista daquela época, começou a se infiltrar. Olha como é que o inimigo é sujo. O inimigo sabia que naquela igreja não podia ser atacada pela imoralidade, não podia ser atacado. O pecado que foi o quê? O próprio orgulho espiritual. Despertando-se o ego dos líderes, colocando através de discussões teológicas, de doutrinas teológicas,
no meio de discussões, de forma que a verdade, quem estava com a verdade, quem era mais verdadeiro, um acusando o outro. E aí aquilo que era por amor começou a ser uma igreja legalista, uma igreja baseada na legalidade. E aí Deus vai despertar João dizendo, volta ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Porque, irmãos, eu vou terminar falando uma coisa. Nós temos que ter muito cuidado com as verdades. Por que eu digo que temos que ter cuidado com a verdade? Já estou terminando. A gente tem que ter muito cuidado com as verdades, sabe por quê? Porque verdades também podem matar. Verdades também podem matar. Depende da forma como se fala. Por exemplo, quando pegaram aquela mulher pecadora e levaram aos pés de Jesus, disseram, olha aí, Jesus foi pego em adultério. Era verdade aquilo? Era. Mas qual era o objetivo daquela verdade? O objetivo daquela verdade era matar. Não era construir. Não era edificar. Aquela verdade era uma verdade. De fato, a mulher foi pega em adultério. Todo mundo viu. Mas aquela verdade era para matar. E a igreja de Éfeso entrou por esse caminho. Ela era capaz de falar a Bíblia de capa a capa. Era capaz de citar passagens bíblicas. Falar todas as passagens das cartas paulinas. Mas o objetivo dessa verdade era de matar. Não tinha mais um amor fraternal. Não tinha mais um amor cristão. Então, meus irmãos, cuidado com as nossas verdades. As nossas verdades, elas têm que ter um objetivo melhor, um objetivo maior, que é de salvar vidas. Eu sou sincero e eu falo a verdade com meu irmão, não com sentido de denigri-lo, não com sentido de destruí-lo, mas com o sentido de melhorá-lo. Esta é a verdade, no sentido de melhorá-lo. As verdades podem matar. Então vamos ter cuidado com essa questão, porque foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso.